Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos ao capítulo 3, Mishnah 1, do livro do Sr. Irving Bunim, A Ética do Sinai, o livraço, lembram? Pois é, quem está aqui no canal há bastante tempo já está acompanhando, já vimos todo o capítulo 1, todo o capítulo 2, são às vezes Mishnayot bem longas, não ela propriamente dita, mas todo o comentário. Então sente-se, fique bem acomodado, pegue um café, um chá, uma água, um suco, faça a bênção e vamos estudar. Vamos ler a Mishnah, vamos ler os comentários e vamos tentar colocar nos dias de hoje ou explicar alguma coisa, dar aqueles nossos adendos metidos, né? Os adendos da Sharon metida. Vamos fazer a bênção da água, vamos beber uma água e vamos começar logo. Como vocês estão? Boker Tov. Shalom a todos e Boker Tov porque é de manhã. Eu estou bem, vocês como estão? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakol nihya bevaro. Aproveitando este momento para dizer que de onde vocês são. Eu sou do Rio Grande do Sul. Vejam que eu estou de manga comprida, mas hoje o dia deu uma acalmada aqui no frio. Nós tivemos uns dias de calor, agora nós tivemos nessa noite uma chuva, o que traz um frio, mas felizmente ou infelizmente, não sei, nós precisamos agradecer a Hashem. Agradecer a Hashem porque nós temos as 4 estações muito bem definidas, nós temos o calorzão, nós temos, para quem gosta do calor, nós temos a primavera com as flores, para quem gosta de cheirar as flores, nós temos o outono, para quem gosta das folhinhas caindo e tirar fotos. Eu já até levei uma folha para casa, uma folha muito linda, não sei do que era. E temos o inverno, para quem gosta de tomar um chocolate quente, um chimarrão quentinho, apesar de que o chimarrão a gente toma no verão também. Então, comente aqui embaixo de onde vocês são, assim nós podemos nos conhecer, já que não existem ainda, pelo menos por enquanto, lives e vídeos ao vivo e tal, nós podemos nos conhecer assim, de onde você é. Vamos lá então para a Mishnah 1 do capítulo 3 do Pirkei Avot. Aqui é o capítulo 3, Mishnah 1 do livro do Sr. Irving Bunim. As máximas dos grandes sábios da Mishnah, sem discussões, apenas comentários do livro A Ética do Sinai, que diz respeito que máximas e que Mishnah é essa? Um tratado dentro do Talmud, o tratado Pirkei Avot, a ética dos pais. Vamos ler então a Mishnah. Akavia ben Mahalalel diz: reflete sobre 3 coisas e não te deixarás dominar pela tentação do pecado. Lembra-te de onde vieste, para onde vais e ante quem haverás de prestar contas. E aí ele continua: de onde vieste? De uma gota fétida. Para onde vais? A um lugar de pó, vermes e teredos. Ante quem irás prestar contas? Perante o Rei dos Reis, o Santíssimo, bendito seja. Esta é a Mishnah. Agora nós vamos ler a introdução do Sr. Irving Bunim e, posteriormente, os pedacinhos que ele usa como subtítulo para explicar as respostas a essas perguntas que a Akavia fez. Akavia é um outro sábio da Mishnah que nós ainda não tínhamos visto. A gente vê que são várias Mishnayot, nós vimos muitas aqui que era Hillel, Shammai, Yohanan ben Zakkai, Eleazar e vários outros, Gamaliel. Agora nós vamos falar de Akavia. Esta é uma Mishnah que mostra o quão particularmente inflexível e, no entanto, piedoso e humilde era este sábio, Akavia. Akavia discordava de seus colegas em 4 pontos da lei, envolvendo certas questões técnicas. Quando foi informado de que o cargo de Supremo Magistrado estaria à sua disposição, caso mudasse de opinião e aceitasse a opinião da maioria, recusou-se a alterar suas decisões. Seus colegas devem tê-lo considerado um tolo, pois ele assim lhes respondeu: prefiro ser chamado de tolo por toda a vida do que me tornar um pecador malévolo, ainda que por um momento. Ante o onipresente,
E mesmo que estivesse disposto a mudar seus pontos de vista pelos deles, não o teria feito para que nunca se dissesse que para obter um alto cargo renunciou às suas tradições. Então, ele não renunciou às suas tradições, a continuidade do que ele vinha aprendendo dos mestres que ele teve, porque todos tiveram vários mestres. Sabemos que os próprios rabinos têm o seu rabino. Então, ele estudava e para obter um cargo, ele ia trair essa sua tradição? Não. Ele foi muito, nesse sentido, muito honesto, muito decente, muito sábio. Nós vamos ver depois porque ele foi, aqui o senhor Irving Bonim diz que ele foi humilde, nós vamos entender. Quando chegou o momento de partir deste mundo, pediu ao filho: abandona as opiniões que eu sustentei sobre aqueles 4 pontos da lei. Seu filho retrucou: por que não mudaste tu mesmo as opiniões que manifestaste? O sábio moribundo respondeu: aprendi com muitos mestres e eles, os meus colegas, também tomaram suas opiniões de muitos mestres. Eu me mantive firme em meus ensinamentos e eles fizeram o mesmo. Mas você recebeu as opiniões de um só indivíduo, eu, né? E as decisões opostas da maioria. Portanto, é melhor abandonar as palavras de um só indivíduo a aderir à opinião da maioria. O que ele quis dizer aqui? Às vezes, a gente tem um ensinamento e fica seguindo, buscando, estudando um único sábio, um único mestre, não conhece as opiniões dos outros. E a gente passa, por exemplo, nesse caso dele, para o seu filho, como indivíduo, tudo que ele aprendeu com os mestres, mas unicamente ele passou esse ensinamento para o filho. Aqui ele diz que ele deve acatar o que os outros pensaram. Por quê? Porque eles também foram honestos, eles também não mudaram as suas opiniões. E o seu filho deveria aprender com vários. Isso não quer dizer que ele achava que ele estava errado ou que ele tinha mudado de ideia, mas é aqui uma mensagem para que nós busquemos o pensamento de vários sábios. Que nós não sigamos assim unicamente, agora eu quero pensar, eu vou estudar Hillel e vou acatar tudo que Hillel disse e eu vou pensar como ele, só ele está certo. Nós precisamos conhecer Shammai. Eles discutiam muito, eles discutiam os assuntos. E isso é uma coisa importante para nós sabermos, nós que estamos aqui como Bnei Noach e estamos aprendendo. Por quê? Porque a Torá escrita, ela é divina. Assim como também foi entregue a Moshe Rabbeinu, a Torá oral, dividida no Talmud, na Kabbalah e tudo mais. Mas a Torá escrita, o Talmud é a explicação da Torá escrita. Não existem conceitos ali, existem interpretações sobre conceitos que eles formaram diante do que, perante o que e em relação ao que? Em relação à Torá escrita, que é divina. Então depois nós temos a Kabbalah, que também vai conceituar no nível mais profundo. Ela não vai simplesmente interpretar, ela vai interpretar conceituando esses conceitos que estão na Torá escrita, mais Talmud, mais Midrash, tudo mais profundamente. Então nós temos isso, precisamos entender isso. Nada melhor do que nós lermos e estudarmos vários sábios. E aí sim nós tirarmos a nossa conclusão. Por quê? Porque a Torá escrita, nós falamos desde os primeiros vídeos, esta é imutável. Imutável. O pensamento de cada sábio dentro do Talmud é imutável também. Já foi pensado, já aconteceu, já está no Talmud e eles já nem estão mais aqui. Mas a nossa compreensão, a nossa conclusão precisa ser nossa, mediante os ensinamentos, senão nós não evoluímos, nós não ajudamos as próximas gerações a terem o seu raciocínio, a sua interpretação. Não mudamos nada, nós não enxertamos nada, não subtraímos nada, mas interpretamos conforme o nosso tamanho, a nossa estatura, as nossas condições. Eu acho muito interessante. A Kaviá baseia o seu ensinamento no poder da reflexão e aconselha: pensa e considera o significado das tuas ações na perspectiva de tua existência como um todo e não cederás ante as tentações do pecado. Como um todo. Reflete
tudo como um todo, né? Considera o significado das tuas próprias ações, as perspectivas, a perspectiva de tua existência como um todo, não só como um indivíduo. Muitos são seduzidos pelo pecado, tornando-se escravos de suas fraquezas e nem sequer percebem isso, a maioria de nós, não é? Nós somos escravos das nossas fraquezas e quando nós somos escravos, nós nem percebemos que aquelas são fraquezas, né? Nós não percebemos, nós vivemos daquela maneira, atuando daquela maneira, com aquele pensamento, aquelas ações mesmo, mas nós não percebemos que somos escravos. Por isso o estudo, por isso o autoconhecimento para nós sairmos desta escravidão. É como a idolatria, não é só uma estatueta, mas também a arrogância, também a comida em excesso, também os desejos incontrolados e tudo mais são idolatrias, assim como o dinheiro. Quem idolatra o dinheiro, quem nunca está satisfeito, porque ele quer sempre mais. Conta-se a história de um homem que capturou um cossaco numa batalha e o manteve prisioneiro. Um tempo depois, ele foi ao rabino para se queixar de que o cossaco batia constantemente nele. Ele capturou o cossaco e depois de um tempo o cossaco descia a ripa nele, batia nele. Deixe-o ir, aconselhou o rabino. Gostaria de fazê-lo, respondeu o homem, mas agora é ele que me retém e não me deixa ir. Aqui, claro que é uma metáfora. Então, aquilo que você cedeu, que você conquistou, você acabou sendo escravo daquele desejo, escravo daquilo e não consegue sair dali. Esse fato aqui me fez lembrar aquela síndrome de Estocolmo, onde as pessoas são sequestradas e acabam ficando cúmplices e enxergando o sequestrador como uma vítima da sociedade, sei lá do que, e acabam meio que se apaixonando, se vinculando emocionalmente com o sequestrador e acabam, enfim. Aqui é um pouco pior, né? Porque aqui ele estava apanhando do sequestrado. Num momento, você pode escolher cometer algo pecaminoso, né? Ele capturou o cossaco, manteve como escravo. Mas com o tempo você descobrirá que agora o pecado o domina. Nos convertemos muito depressa em nossos próprios prisioneiros e escravos dos nossos hábitos. Ah, mas é só mais um pouquinho, vou comer só mais um pouquinho. As pessoas que jogam, por exemplo, jogo que envolve dinheiro, seja loteria, seja esses ilícitos que tem por aí, seja o jogo que for, que seja a dinheiro. Então ele ganha, né? Uma roleta russa. Então ele ganha. Ah, mas eu vou jogar só mais um pouquinho. E mais um pouquinho. Ele perde tudo que investiu naquele jogo. Ele perde tudo que ganhou no próprio jogo. Ele nem percebe que agora ele é escravizado por este ato pecaminoso que foi jogar por dinheiro. Nunca para e vai à falência. Lembra-te de onde vieste. Então agora aqui ele vai entrar naquilo que eu chamei de subtítulos, ele está colocado como subtítulos no livro, os pedacinhos da própria Mishnah. Depois de nos exortar a lembrar nossa origem, nosso destino final e ante quem seremos submetidos a julgamento, a Caviar repete cada uma das declarações, de onde vieste, etc. E agora ele nos apresenta suas respostas aqui. Então ele vai dar as respostas sobre a própria Mishnah que ele escreveu. Temos que beber água. Vamos bebendo água. Desculpe. Podemos interpretar, por suas respostas, que a Caviar dirige seus questionamentos a duas entidades distintas. Vamos prestar atenção. Primeiro, a alma humana. Aquela centelha divina que o Eterno colocou no ser humano e que pode continuar em direção a uma vida de eterna bem-aventurança no mais além. Lembra-te de onde vieste. Você é uma parcela da divindade, dotado de livre-arbítrio, um ser racional. Então lembre-se para onde vais. Você é capaz de atingir alturas espirituais elevadíssimas. Você tem a oportunidade de conseguir a vida eterna. Esta é a entidade qual? Ele disse aqui como duas entidades distintas. Esta é a alma. Viemos de Deus, voltamos para Deus, temos potencial
elevadíssimo e de elevadíssimo potencial enorme, vamos dizer assim, de uma elevadíssima espiritualidade aqui. Que ele não está dizendo que o átomo permanente, o espírito, evolui, sim a nossa alma, espiritualmente falando. Então esta é uma das entidades a qual ele se refere na resposta. Mas depois o nosso sábio se volta para o outro sócio, que gostaria de monopolizar o interesse e as intenções do ser humano, o aspecto físico, o corpo. Então, as duas entidades distintas, uma é a alma, outra é o corpo. E pergunta agora para o corpo: de onde vieste? E agora a resposta é: de uma gota fétida. O seu irros, suas origens, são bem humildes. Os valores que o corpo representa e as sensações físicas que ele enfatiza não podem reclamar nossa lealdade fundamental. Lembrem aqui que nós não estamos diminuindo o corpo. O corpo é algo extremamente importante. Sem o corpo nós não estaríamos aqui, nem vivendo essas coisas, nem aqui lendo este livro, nem aqui com vocês, nem vocês aí, e muito menos nós teríamos como abrigar, vestir a alma, né? O corpo é uma vestimenta da alma para que ela possa atuar aqui. A caviar continua: para onde vais? A um lugar de decomposição. Nosso organismo físico está fadado à dissolução e à decomposição. O corpo acaba perecendo. Algo cujo início é tão pouco nobre e se destina a um fim tão breve e inevitável pode realmente justificar toda a nossa vida? Quando nós somos indagados ou quando nós mesmos nos perguntamos: será mesmo que existe mais do que isso aqui? Será que termina aqui? A nossa vida é só isso? É acordarmos, é nos lavarmos, é fazer mudani, nos vestirmos, comermos, passearmos, termos filhos? Essa é a única coisa que viemos fazer aqui? Parece muito quando nós colocamos numa lista, né? Eu faço isso, isso, isso e aquilo. E aí tudo termina, todas as nossas preocupações, as coisas que fazemos mesmo durante o dia, e resolve isso, e resolve aquilo, e vai ao banco, e volta, e vai para a escola, e volta da escola, e faz as suas coisas, né? E assim o seu corpo e tudo mais, tudo que nós temos que fazer aqui, será que termina? É assim? É só isso? Não pode ser. Quando nós paramos para pensar o quanto nós trabalhamos em várias coisas, assim, o cotidiano que nos deixa tão atarefados, e chega no fim do dia nós queremos dormir, estamos cansados. Não pode ser só isso, porque neste momento a lista que parecia tão grande fica tão pequena, é tão raso, é tão superficial ser só isso. Esse é um belo argumento para nós entendermos, não só para nós, mas quando somos indagados, se nós temos uma alma, se essa alma é eterna. E sempre eu penso que quando nós tivermos dúvidas de alguma coisa, nós aqui não temos mais dúvida, por isso estamos estudando o judaísmo. Mas aquelas pessoas que têm dúvidas, ajude-as perguntando a elas. Quando você quer saber se uma resposta vem de Deus, é aquela que não te dá dúvidas. Quando você quer saber se algo é realmente importante, tem valor, não só preço, pense em quanto tempo dura. Quanto tempo dura o corpo? Quanto tempo dura uma roupa? Quanto tempo dura uma barra de chocolate? Comigo dura muito pouco. É tchá, 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 acabou a barra. Mas e a alma? Quanto tempo dura? Ela é eterna. A união de corpo e alma no organismo humano tem sido comparada pelos sábios a um camponês casado com uma princesa. Devido à sua formação, ele não pode tratá-la como uma camponesa. Deve tratá-la de modo refinado e digno e dar-lhe as coisas com as quais ela está acostumada. E tudo o que fizer por ela, inclusive oferecer-lhe as mais finas iguarias. Nunca será o suficiente, pois afinal ela é uma princesa, então nunca será o suficiente. O camponês precisa tratá-la como uma princesa. Analogamente, o corpo é como um camponês que levou uma princesa, a alma, à sua cabana rústica, a partir de uma terra distante. Para deixá-la contente, o marido deve dar-lhe as coisas que ela sempre teve em seu palácio. A atividade espiritual de aprendizado e observância da Torá, o que a alma teve em seu palácio, o palácio de Hashem. A atividade espiritual e aprendizado e a observância dos preceitos da Torá. A alma está num nível muito mais elevado do que o corpo, em virtude da sua origem
e destino. Vimos antes de onde vem e para onde vai. Como consequência, na luta entre o físico e o espiritual, na vida de um homem, a alma e seus anseios deveriam sempre ser favorecidos. Então a gente dá comidinha pro nosso pet lá de casa. Eu tenho uma gatinha. Então eu tenho não, ela mora lá, porque ela não é minha, e nem de ninguém. Então eu tenho o corpo físico, que também não é meu, e também não é de ninguém. Eu sou apenas uma inquilina deste corpo, é de Hashem, na verdade. Então não é de ninguém, é dele. Damos comidinha para ele também. Mas e a nossa alma, aquela que dura para sempre? Vamos dar comidinha para ela também, alimento para a alma. O estudo da Torá, a observância das leis, o autoconhecimento. Esse é esse é o nosso presente, não, porque ela é que é um presente para nós, mas esse é a nossa maneira de tratarmos a princesa. O comentário Lein Levanon interpreta as perguntas de Acaviá num sentido comparativo. Tu, ó ser humano, te consideras a coroa da criação. Foi-te dado o domínio sobre as criaturas da terra. Contudo, onde resides a tua grandeza? A grandeza do homem, a nossa grandeza, onde está? Considera a tua origem. Porventura não foste concebido em sensualidade? Compara-te com as formas inferiores de vida e as flores. As formas inferiores de vida e as flores, onde as espécies são perpetuadas em inocência, sem sensualidade. Reflete mais uma vez sobre o teu fim. Aqui também o ser humano parece inferior. Quando uma flor morre, dela se pode fazer perfume. Quando um animal morre, pode-se fazer sapatos e roupas do seu couro. Nós não estamos matando o animal para fazer as roupas. Ele está explicando que quando o animal morre, nós estamos aqui há muito tempo atrás. Então, sim, o couro para os sapatos, a pele para a vestimenta e tudo mais. Mas quando um ser humano perece, ele é enterrado. Aqui nós podemos entender a humildade, aqui nós podemos entender que aquele perfume que é feito da flor, das flores, a essência, né, desses grandes perfumes maravilhosos que a gente gosta de usar para perfumar o nosso corpo, nós podemos entender que em vida nós podemos deixar o nosso perfume por onde vamos. É a mesma coisa quando acontece o Lashon Hará. Quando fazemos o Shmirat Lashon, deixamos uma boa impressão nas pessoas, deixamos uma impressão de índole benéfica, deixamos um perfume por onde vamos, não espalhamos a raiva, o ódio, e sim o amor, a benevolência, aqueles atributos aos quais nós copiamos, nós emulamos, nós imitamos, aos quais Deus se manifestou através da Sefirot. Esses atributos, então, nós vamos ser benevolentes, misericordiosos, educados também, calmos, tranquilos, tolerantes. Todas essas coisas são o perfume que nós deixamos, e nós deixamos ele em vida. Após a morte, a lembrança de nós não é do nosso corpo, é a lembrança do legado que deixamos. E este legado não precisa necessariamente, e nem seria o mais importante, um legado material, e sim o perfume que nós deixamos em vida. Reflete mais... Até mesmo em relação à extensão de tempo necessária para se desenvolver até a maturidade, o ser humano se apresenta como uma espécie inferior. Lemos em Vaikra que o boi ou o carneiro ou a cabra, quando nascerem, tanto faz, um ou outro. Vaikra, vamos ver aqui se tem, aqui não diz o versículo. O interessante sobre um animal é que ele é um carneiro ou uma cabra assim que nasce. Ele é um carneiro ou uma cabra assim que nasce. Pouco tempo é necessário antes que ele comece a funcionar como um organismo independente. O ser humano, entretanto, tem o período mais extenso de infância e desamparo. São necessários anos de crescimento antes que ele possa se sustentar por seus próprios meios. Tanto em sua origem física quanto em seu destino corporal, o ser humano, em comparação com as criaturas inferiores, não causa uma grande impressão. Onde se encontra então a sua superioridade? Então vejam que nem mesmo a nossa alma, com as suas 5 dimensões, estão todas ali no nosso corpo físico ao nascermos. Nós primeiro vamos desenvolvendo os instintos, aquelas vontades bem instintivas mesmo. Eu quero mamar, eu quero chorar, eu quero comer,
mamãe, essas coisas. Isso é nefesh, e nefesh também tem nos animais. Então, o que realmente nos torna superiores? Assim que nós recebemos todos os níveis possíveis aqui da nossa alma. O que nos torna superior aos outros, além do nosso livre-arbítrio e do nosso poder de fala, que os animais não têm? A resposta tende a ser encontrada inevitavelmente na sua liberdade para transcender a si mesmo, na sua capacidade de refletir sobre sua origem e destino físicos e descobrir que eles são carentes de propósito e destituídos de significado. Assim, a contemplação das duas perguntas de Acaviá deve nos levar à terceira exortação. Lembra-te ante quem haverás de prestar contas. Essa nossa liberdade implica responsabilidade. Essa inadequação e insatisfação com a nossa vida aqui e agora nos força a perceber a meta transcendental, estar perante o Rei dos Reis, o Santíssimo, bendito seja. Lembrem que quando ele fala em responsabilidade, implica responsabilidade, é o nosso livre-arbítrio. Se nós não tivéssemos livre-arbítrio nenhum, nós não teríamos responsabilidade nenhuma. Muito que provavelmente faríamos apenas o bem, ou talvez nem o bem, ou talvez nada. O livre-arbítrio é uma responsabilidade que temos nas nossas escolhas, nos nossos atos, no nosso pensamento, fala, ação e tudo mais. E no nosso autoconhecimento, para daí por diante podermos transcender e encontrar onde está a superioridade do ser humano. Será que é porque ele é bípede? Será que é porque ele tem cabelos e olhos azuis? Então isto me dá uma superioridade? Será que é isso? Eu tenho uma pele negra muito linda, reluzente, é isto que me dá superioridade? O que nos dá a superioridade? No plano divino, para a criação do mundo, o ser humano foi, na verdade, o último a aparecer, mas o primeiro no pensamento. Então, Deus pensou. É uma metáfora, gente, Deus não pensa. Pensou no ser humano. Nós fomos o último a aparecer, como se o mundo todo fosse um cenário para esta criação final no mundo de S.A., no mundo da ação aqui. Deixa. Como a última entidade que apareceu durante os 6 dias da criação, o ser humano não só representa o motivo fundamental pelo qual tudo mais foi criado, mas surge também como obra-prima, a criatura plenamente dotada que abarca e inclui todas as capacidades criadas antes dele, todas as capacidades dos animais, a capacidade que Nefesh, além de nos dar vida, nos dá do instinto de sobrevivência, da coragem ou o contrário, da covardia. Tudo que vem de Nefesh está no animal. Todas as características dos seres criados antes de nós estão em nós. Então nós precisamos encontrar aqui a diferença. Bom, acaso seria razoável assumir que a vontade divina atuando na natureza teria tanto trabalho e empenho para produzir esta gloriosa criatura, a fim de que ela existisse apenas por um momento, fugaz e em seguida caísse no esquecimento? Esse pensamento desenvolvido na obra Ruach Haim foi expresso também por um não-judeu. Nós vamos ler agora um parágrafo de um não-judeu sobre este assunto. Este assunto é abordado em todos os cantos, na ciência, nas outras religiões, nesses grupos que estudam, que não são religião, todo tipo de coisa. A espiritualidade, o não ser só isso aqui, não ser fugaz desse jeito, tudo isso é muito estudado. Assim como também entendermos que esses 6 dias da criação não são 6 dias, e sim muito, muito, muito mais do que 6 dias. Provavelmente é repetido depois que tudo termina, tudo repete de novo e muito mais. Porque Deus não tem fim, também não tem começo. E nós não entendemos isso, por isso não vamos entrar nesse assunto. Então vamos ver o que um não-judeu disse. Se esta vida é tudo, que necessidade tem o homem destas faculdades mentais, aspirações morais e ideais espirituais que o distinguem de um animal? Se a existência sobre a terra é seu único destino, por que o homem não iria preferir a velocidade do cervo, a fortaleza do leão ou a visão da águia? A águia é bom, né? Porque eu não enxergo nada. A qualquer dom da mente e do coração?
como uma faculdade mais adequada para a tarefa estritamente física da mera sobrevivência física em um mundo físico? Vemos aqui uma discrepância fundamental entre os dons do homem e a vida que lhe cabe levar. E isto constitui, se esta vida for a única, uma violação sem paralelo da economia criativa do universo. Em todas as outras formas de vida, o organismo está está equipado para atender às exigências de seu ambiente circundante. O homem está equipado para isso, mas também para algo mais. Porque não haveria de ser esta uma prova de que ele está destinado a algo mais elevado? Avaliamos a extensão da travessia de um barco mediante as características de seu equipamento, nunca confundindo uma pequena embarcação de cabotagem com um transatlântico ou um navio de explosão do Ártico. De exploração, viu? Eu sou cegueta. Exploração do Ártico. Porque não haveríamos de estimar a distância percorrida pelo homem nos mares da vida exatamente da mesma maneira? O que o homem conduz dentro de si é evidência de que está destinado a um porto mais distante do que qualquer outra das costas litorâneas. O que se encontra em sua mente, coração e espírito, na amplitude de seus interesses e na vitalidade de sua alma, só pode ser explicado se supusermos que ele está se preparando para uma volta, para uma outra vida mais ampla. Acredito que o homem seja imortal, porque nele aparecem os sinais da imortalidade. Veja que ele não é romântico, nem muito científico, nem muito religioso, né? Nem cético, nem fanático. Ele é coerente e esse final é muito importante porque vemos sinais de que não pode ser só isso. Não tem o nome de quem escreveu, não tem nota de rodapé, apenas está com aspas. A conclusão inevitável é que o homem e o mundo têm um objetivo e todos nós somos responsáveis pela sua realização. E eu vou me corrigir aqui, porque eu já tinha visto, sabe que esse vídeo aqui de hoje, eu já fiz outro dia, o vídeo ficou chiado, eu não mandei. Então aqui eu me enganei. Sim, tem nota de rodapé e foi John Wayne Holmes que disse isso, um pensador. A palavra hebraica para prestação de contas é din vereshbon, literalmente lei e conta. Quem acompanha o nosso estudo do Talmud essencial para conhecermos o Talmud, sabe que din, como vem o termo Bet Din, é o tribunal de justiça. A palavra din é lei, explicitamente é lei, tá? Então é lei e conta. Din é vereshbon, esse V é e reshbon é a conta. A diferença entre ambas é esclarecida pela história relatada pelo Rabi Israel Salanter. Vamos ler o que Israel Salanter disse. Certa vez, um homem apareceu diante dele, do rabino, com uma queixa de que um vizinho havia lhe dado uma surra. O rabino chamou o agressor e o informou de que cometera um duplo pecado. Primeiro, você atacou e feriu a um semelhante. Em segundo, durante o tempo em que você estava fazendo isso, poderia estar estudando a Torá. Este desperdício de tempo é outra falta muito grave. Isto aqui é extremamente interessante. Sabe quando a gente usa aquele termo assim, vai carpir um lote aqui no sul, vai carpir um lote, vai lavar uma louça, vai fazer alguma coisa de útil, em vez de estar aí fofocando, ou em vez de estar aí agredindo o outro, ou em vez de estar aí discutindo. Quando nós falamos isso, é que a gente quer dizer que aquilo ali, se você estivesse fazendo algo bom, algo útil, você não estaria ali agredindo a pessoa. Então aqui ele estava levando uma surra, então o rabino foi lá e alertou, você, além de agredir, de surrar um semelhante, o que você estava fazendo que não estava estudando a Torá? Então, quando os desejos afloram demais, quando estamos com o nosso um pouco de raivinha, de dentinho, sei lá, estamos com os ânimos alterados, pegue a Torá, vai estudar a Torá. Quem está estudando a Torá, quem estuda a Torá, quem para ler os salmos, quem está nesse caminho, não tem tempo não, porque o tempo é escasso neste momento. A gente quer mais, estudar mais, e a gente não está fazendo as outras coisas.
É como quando a gente quer mudar um pensamento negativo por um positivo. Não adianta ficar no pensamento, nós precisamos proferir as palavras, nós precisamos verbalizar, assim como os salmos. Nós utilizamos todos os nossos sentidos. Quem está falando não consegue pensar ao mesmo tempo que está falando. Então, quando você estiver pensando em fazer uma bobagem, quando você estiver fazendo uma bobagem, lembre-se, você está fazendo porque neste momento você poderia estar estudando a Torá. Nós estamos aqui agora, não é? Portanto, din, nesse sentido, da lei, sempre se refere ao ato pecaminoso cometido, tá? O ato pecaminoso cometido foi dar uma surra no semelhante, ao passo que Reshbon, que é a conta, é a prestação de contas das coisas que você poderia ter feito enquanto estava ocupado cometendo a transgressão. Nas orações de Rosh Hashanah dizemos, pois que a lembrança de todo ser criado vem a ti, a ação do homem e seus propósitos. O pekudató, tá? Eu vou explicar. O que exatamente esta palavra significa? A palavra pekudá, a parte básica, né? Eu quis dizer quase o chores, parte básica de o pekudató significa uma ordem, a designação de cumprir uma tarefa, que é um singular e um plural. A linguagem da oração sugere que somos julgados conforme a tarefa que nos foi atribuída, a ordem que recebemos. A cada momento vivemos uma situação com condições e possibilidades específicas, dentro das suas circunstâncias específicas, com seus antecedentes e temperamento particulares. Você tem diversas possibilidades para decidir e agir. Você será julgado e responsabilizado não só pelos seus atos, mas também pelas suas atribuições. Por exemplo, assim, não é um julgamento só pelo que nós fizemos, mas é um julgamento também a partir daquilo que, das obrigações, das coisas que foram atribuídas a nós e que nós não fizemos. Então não é só o que você faz de errado, mas é aquilo que você deixa de fazer, que era uma ordem recebida. Bom, você aproveitou plenamente o potencial para fazer o bem que havia em cada situação? Você aproveitou bem? Nós aproveitamos bem? É disto que terá de prestar contas. É verdade que doamos para a caridade, porém, talvez fosse possível ter dado e arrecadado muito mais. Apoiamos nossas yeshivot, mas talvez com um pouco mais de esforço teria sido possível criar muitas yeshivot mais. Cumprimos inteiramente com nossos compromissos? Pense, nós cumprimos inteiramente? Vamos voltar para a louça, você vai lavar a louça, lave direitinho. Quando você for estudar, quando nós vamos estudar a Torá, vamos estudar com afinco, concentrados? Vamos dar a tzedakah? Vamos separar aqui, hoje eu tenho realmente 2 moedas para dar, 2 moedinhas de R$1 cada uma, mas eu vou deixar uma para dar amanhã, eu tenho essas 2 hoje, então dê as 2. Essa é uma metáfora, porque a caridade não precisa ser só exatamente em dinheiro, a tzedakah é monetária, mas a caridade não só como justiça social, mas como uma bondade, uma generosidade com o semelhante, pode ser até com uma palavra de carinho, de consolo, de auxílio. Bom, um médico... essa é boa. Eu gosto tanto de medicina. Um médico pode salvar muitas vidas, mas pode ser que tenha negligenciado um telefonema e disto tenha resultado a morte de uma criança. Médicos, atendam ao telefone. Atendam ao telefone de plantão, sem plantão, fim de semana, madrugada. Porque vocês entenderam aqui por quê. Existe o DIN, a contabilidade geral, mas também há o Reshbon, uma conta das possibilidades não aproveitadas. Talvez se você tivesse atendido o telefone, se você tivesse atendido a criança, ela não morreria. Mas a morte, o nosso dia, só a Deus pertence. Lembre-se sempre daquele texto ao qual nós viemos como uma folha de papel. Não, ela não está em branco, ela tem uma introdução que são as nossas vidas anteriores. Ela tem alguns finais, né? Alguns finais, todos conhecidos por Hashem.
Então, Hashem decidirá quando te tirar desse mundo, ou o anjo da morte, ou não sei, dependendo do desenvolvimento deste texto. Esta é a parte da folha que está em branco, o desenvolvimento da nossa vida, como nós agimos, o que nós fizemos, nós atendemos o telefonema? E se formos considerar toda a gama de possibilidades, e então precisamos incluir as vastas extensões do futuro infinito. Quando Caim matou Abel, Caim é Hevel, tá? Caim e Hevel. O Todo-Poderoso lhe disse: a voz dos sangues de teu irmão está chamando a mim desde a terra. Em hebraico está assim: dos sangues, no plural, demé. Porque, segundo o Midrash, Caim foi condenado não só pela morte de Abel, vou falar no português, Abel, também pelas incalculáveis gerações que nunca chegaram a existir. Elas foram incluídas em seu Heshbon, na sua conta. Então ele foi punido, sim, né, pela lei, né, pelo ato em si de assassinar seu irmão. Mas, assassinando Hevel, Abel, ele não permitiu que houvessem descendentes. Então, ele assassinou toda uma geração. Quando no direito nós falamos sobre lucro cessante, quando uma pessoa, alguém agride a outra, ou sei lá, e a pessoa fica aleijada, fica com algum problema e ela não pode trabalhar, ou ela pode trabalhar, mas depois de um determinado tempo, existe um lucro cessante aqui. Aquilo que a pessoa poderia ganhar e não está ganhando para sustentar a sua família, às vezes é um arrimo de família. Aqui é mais profundo ainda. Quando Caim matou Abel, ele deixou, ele fez com que toda uma geração, e desta geração toda uma outra geração, enfim, até os dias de hoje, sabe lá até quando, até sempre, que elas não puderam sequer existir. E foram essas gerações que ele assassinou. Por isso, dos sangues. Que grande lição dá este Midrash. A nossa ação ou inação pode produzir múltiplos efeitos. E como as ondas que se estendem a partir de um ponto no lago onde foi atirada uma pedra, as consequências podem aumentar em velocidade, intensidade e pressão à medida que se expandem. Lemos no Midrash, o Rabi Shimon disse em nome do Rabi Shimon, o piedoso, o seguinte: neste mundo, um homem pode recolher figos durante o Shabat e o figo não dirá uma palavra. Mas no mundo vindouro, se o homem tiver feito tal coisa no Shabat, o fruto exclamará: é Shabat! Arrancar um figo no Shabat é uma séria transgressão, um dos 39 tipos de trabalho que profanam este dia. Mas por que escolher este exemplo em particular? Ele vai explicar por que ele escolheu este exemplo em particular. Antes de eu ler o porquê, eu quero dizer que quando nós falamos no deixar de fazer algo, é porque a ação, nós entendemos, não é? Ação. A nossa atuação é agir. Estamos agindo, fazendo algo. Quando nós nos omitimos algo que nós deveríamos ter feito, quando nós fazemos a inação, ela também é uma ação. A omissão é uma ação. Nós omitirmos também é uma ação. Qual é a ação? A de não fazermos. A resposta é: para enfatizar que até mesmo um ato tão pequeno como esse do pegar o figo no Shabat. Afinal de contas, vamos lembrar que a maioria dos sábios entendem que o figo justamente era a frutinha da árvore proibida. Mas o figo é delicioso e não tem culpa. Afinal, ter repercussões das quais a vida no mundo vindouro pode depender. Um figo colhido no Shabat pode vir a ser o causador de uma reação em cadeia de trágicas proporções. Se o seu filho vir alguém violando o Shabat, mesmo mediante uma transgressão menor como essa, né, pode muito bem ir além e dirigir o carro neste dia. Com o tempo, o seu neto poderá perguntar: se podemos fazer isso, por que não podemos abrir a loja durante o Shabat? Na verdade, uma vez que as observâncias tenham sido abandonadas, é logicamente difícil ver
o porquê devemos nos deter sequer diante da possibilidade de casamentos mistos. Vejam que ele fala do filho, ele fala do neto. Nós falamos de Caim e Abel, são várias gerações. Então, quando nós ensinamos, quando nós dizemos que nós temos que ser o exemplo dos nossos filhos, um exemplo positivo, significa que eles vão levar adiante. Mas o contrário também é verdadeiro. Se nós agirmos de maneira errada, então se o judeu infringir o Shabat por uma coisinha mínima, o seu filho vai ver que ele infringiu. Este foi um mau exemplo, então ele vai achar que pode também dirigir. Depois o seu neto vai achar que pode dirigir, comer, pegar o figo no Shabat e também ficar no celular. O seu bisneto vai achar que pode pegar o figo, andar de carro, comer, ficar no celular e cozinhar. E assim as gerações aprenderam como? Erroneamente. Vemos que na inação como na ação, deixamos os resquícios, os exemplos. A sabedoria de Kohelet, não preciso nem dizer que Kohelet é um dos livros mais importantes dentro dos escritos, um dos mais importantes, porque Kohelet é aquele homem que fala para o público, né? Isso que significa, traduzido no português como Eclesiastes, é um livro do Melech Shlomo, quando ele estava no fim da sua vida. Então ele tem Cântico dos Cânticos, onde ele exalta a juventude e tudo mais, fala das coisas boas num tempo bom, para ele de virilidade, de vigor, e em Kohelet ele percebe o que realmente tem valor, o que realmente valeu ou não a pena, o que realmente vale a pena. Kohelet vale a pena. Kohelet também vale a pena escutar. Nós temos um audiolivro no canal, vale a pena ler o livro, reler o livro quantas e quantas vezes você achar que deve. Quando nós não estamos nos sentindo muito bem, nos sentindo pequenos, nós lemos Kohelet e nós crescemos, nos fortalecemos. Quando nós estamos nos sentindo muito egocêntricos, se achando melhor do que o outro, o antídoto é o mesmo. Kohelet nos coloca no nosso lugar, corpo e alma. Bom, aqui me demorei. Bom, em Kohelet declara que Deus trará toda obra a julgamento, todas as coisas encobertas, que sejam elas boas ou más. As coisas encobertas são exatamente as consequências imprevistas decorrentes das coisas que fazemos, aquilo que nós não prevemos, né? Assim como das que deixamos de fazer. A inação, a omissão também é uma ação e pode ser negativa, geralmente é. Ela é positiva quando ela é shmirat halashon. O não falar é positivo. Quando Urashi escreveu, em alguns casos não, né? Numa denúncia tem que falar. Quando Urashi escreveu seus inspirados comentários, sua mitzvah, seu ato meritório, foi escrever as coisas encobertas. Seriam o fato de que, com seu comentário servindo de guia, você e eu, bem como milhares e milhares antes e depois da nossa época, poderão se sentar e estudar a Torá. Isto também é um valor agregado ao crédito eterno e ilimitado do próprio Rashi. Rashi deve ter tido muitos méritos, né? Considerado até os dias de hoje o maior comentador ou comentarista da Torá. Análoga, inclusive ele está, né? Ele está lá na parte, olhando na página assim, ele está na parte da direita, de quem está de frente, assim, com todo o comentário dele no Talmud, é do Rashi, com uma escrita diferente. Quem estuda o Talmud essencial sabe dessas coisas. Analogamente, quando algum mal é feito, o prejuízo causado pode se estender profundamente no futuro. Violar as ordens do Eterno é como atirar uma pedra num lago para só mais tarde observar os círculos intermináveis de ondas se expandindo. A Mishnah conta que Jeroboão, o filho de Nebate, era do tipo que não era dado ao arrependimento. E por que não? Até Caim se arrependeu e foi perdoado. Lembre-se, foi perdoado não significa que não teve expiação. A resposta é que Jeroboão pecou e fez outros pecarem também.
De modo que, mesmo se tivesse se arrependido, não poderia desfazer o mal de suas ações, que suas ações causaram com relação aos outros. Os demais que ele fez com que pecassem ainda estariam seguindo seus maus caminhos. Este é outro exemplo de coisas encobertas, pelas quais seremos considerados responsáveis. Seremos considerados pelo que fizemos, bom e mal, pelo que deixamos de fazer, bom e mal, e também quando induzimos, quando aconselhamos, quando conduzimos, quando incitamos alguém a pecar. Alguém a pecar. Então nós temos o nosso pecado, nós nos arrependemos, mas agora você já fez com que o outro pecasse. Vai ali, pegue só aquele figo ali, o que tem? Fez com que o outro pecasse. Mas o outro tinha livre-arbítrio, sim, mas nós sabemos que algumas pessoas são mais persuasivas, outras são menos, umas são mais vulneráveis, outras são menos, umas são daquelas bem líder de torcida, as outras são só torcida, enfim. Nós sabemos que isso acontece então aqui, nós temos responsabilidade sobre isso também. Aquele que pecou junto conosco, porque nós o induzimos, vai ter a sua conta, mas nós vamos ter a nossa conta e a conta por tê-lo feito pecar também. Entenderam que nós temos que ser retos, né? Conduta reta, pensamento reto e no meio, nem muito para cá, nem muito para lá. A sequência de Din Verreshbon é bem estranha, pois seria de se esperar que Resbon, que é a conta, né, que nós falamos, viesse primeiro e depois a lei e seu veredito. O que pode estar refletido aqui é a tradição que, no céu, a todas as almas são ensinadas as leis, né? Os Denim, quer dizer, as leis eram conhecidas e as recompensas e punições relacionadas a elas, na conta vem antes. A lei vem antes. De modo que cada indivíduo, uma vez que seja lembrado de suas más ações, na verdade julga e sentencia a si próprio. Tu conhece a lei, está se sentenciando. A sua alma conhece. Se você não conhece as leis, porque você esqueceu quando nasceu, devemos conhecer a alma, então. Talvez ela nos diga que leis maravilhosas são essas lá do céu e nós não as transgredimos. Essa foi puxada. Não, e nós não as transgrediremos. E nem transgredimos também. Portanto, primeiro, Din, um lembrete da lei. Lembra da lei que a sua alma aprendeu no céu. Você sabe da lei. Se você não sabe da lei, conheça a sua alma, ela vai falar com você. E um lembrete da lei. E em seguida, responde a conta. A própria prestação de contas perante o céu. Nada mais justo. Onde está a injustiça aqui? Não tem. Está perfeita. A contabilidade de Deus é perfeita. Ele nos dá, ele nos tira. E não é um ele, não é uma pessoa, mas ele nos dá, ele nos tira. Aqui ele nos dá a chance de aprendermos, para que ele nunca precise tirar. Amar a Deus sobre todinhas as coisas. Esta é uma das razões pelas quais o estudo da Torá é tão importante. O fato de nos familiarizarmos com as leis e consequências dos mandamentos do judaísmo pode nos ajudar a nos conscientizarmos da medida do Din Verreshbon que nos espera. O profeta Oshé convoca Israel. Volta, ó Israel, ao Eterno teu Deus, porque por teu pecado caíste. Leva contigo palavras, aqui ele usou devarim, né, querendo dizer palavras, de súplica e volta ao Eterno. O rabino Haim Dervolozim, já conhecemos, interpreta devarim como coisas, então não são só palavras, mas são coisas. Nós já falamos aqui no canal em outros momentos, nós utilizamos devarim como coisas. Podem ser palavras, mas podem ser coisas. O que você deve levar consigo quando retornar ao Eterno são as suas próprias ações e realizações. Então não são só palavras, são ações e realizações, são coisas. Só com esta bagagem podemos prestar contas diante do Supremo Rei dos Reis. E na verdade, quando deixamos este mundo, tudo o que levamos conosco são as nossas ações. Às vezes a gente diz assim, só se leva desse mundo, dessa vida, só se leva amor. Não se leva amor. O amor é uma ação. Então a gente leva amor se ele for considerado uma ação. O amor é algo obrigatório
obrigatório, mas ele é espontâneo quando nós já compreendemos o que realmente significa amar. Nós precisamos temer a Deus primeiro para entendermos o que é amar a Deus depois. Então, deste mundo, nós não levamos só o amor que temos no coração, nós levamos todas as nossas ações, o nosso amor, a nossa omissão, a nossa ação, as nossas palavras, o nosso comportamento, tudo, nada se perde. Essa é a nossa grandeza, essa é a nossa diferença entre simplesmente o corpo. Não somos o corpo, o utilizamos como uma moradia temporária, como inquilinos, e o inquilino é a alma. Onde está tudo lá carimbado, registrado, todas as ações, omissões e tudo isso que nós falamos. Mas é claro que o amor também, fique tranquilo, você leva o amor também. Eu vou levar o amor também. O amor que tive, o amor que tiveram por mim, se é que alguém me amou. Acho que sim, porque Deus me ama. A nossa saída do mundo, como você pode ver, é bastante diferente da nossa entrada. A diferença pode ser mostrada examinando as palavras hebraicas me'aim, de onde, e lean, que é para onde. A palavra contém a letra Yud, portanto deve ser pronunciada malé, por completo. A segunda carece de Yud e assim é pronunciada Hasser, faltando. Veja que uma tem Yud, a outra não tem. Uma ela vai ser como a palavra malé, por completo, e a outra vai ser como a palavra Hasser, faltando. Mas não será esta uma representação da própria vida? Quando consideramos a entrada do homem no mundo, de onde vem, está completo. De onde vem está completo, tem o Yud. A mão do bebê está apertada, ansiosa por agarrar, possuir e experimentar tudo. Mas quando se considera o momento de partir deste mundo, se alguém fica observando para onde você vai, então aí está faltando, está faltando o Yud. Está faltando algo para ele, seus dedos estão abertos, ele não pode levar nada material consigo. Nossos feitos, porém, nos acompanham. É neles que nosso din veheshbon se baseará. A nossa lei conta, a nossa prestação de contas. Quando o Rabban Yohanan ben Zakkai, querido, de abençoadíssima memória, já falamos tanto dele aqui, estava à beira da morte, seus discípulos vieram visitá-lo e ele começou a chorar. Os alunos ficaram perplexos. Vou fazer um short sobre isso, que esse aqui é maravilhoso para vocês pegarem na rapidez e escutar essa parábola. Esta luminária do Talmud, o homem que arriscara a vida enfrentando Vespasiano e salvara Iávine da destruição romana, estava chorando ao enfrentar a morte? E os jovens exclamaram: ó luz de Israel, nosso pilar da justiça, poderoso martelo, por que choras? E o Rabban Yohanan respondeu: se eu tivesse de ser levado diante de um rei mortal, de carne e osso, que hoje está aqui, amanhã no túmulo, que se ficar desgostoso comigo, não estará eternamente irado, que se me levar preso, não será para sempre, que se me matar, não poderá enviar-me à morte eterna, um rei mortal, a quem pudesse apaziguar ou subornar, eu não choraria. Mas agora estou a ponto de me apresentar ao Rei dos Reis, o Santíssimo, bendito seja, que vive por toda a eternidade. Se ele estiver irado comigo, sua ira será eterna. Se me prender, será para sempre. Se decidir minha morte, será para toda a eternidade. E não posso apaziguá-lo, nem suborná-lo. Além disso, há dois caminhos diante de mim. Um conduz ao paraíso e o outro ao Guerrinom. E não sei qual dos dois deverei transitar. Então, como não haveria de chorar? Isso que era Yohanan ben Zakkai. Então, imagine nós. Vamos nos comportar. Por favor, vamos nos comportar. Se uma pessoa tão santa quanto o Rabban Yohanan ben Zakkai chorou quando estava no escuro portal do desconhecido, o que havemos de fazer nós? Em nossa mediocridade e superficialidade?
quanto mais deveríamos considerar ante quem estamos destinados a prestar contas dos nossos atos? Esta declaração de Acaviá pode ser relacionada também a outro ensinamento fundamental que já vimos. O Rabi Yehoshua diz: um olho mau, lembram? A inveja é o olho mau. O mau impulso e o ódio às criaturas arrebatam o homem do mundo. Uma observação quase idêntica é formulada mais adiante: a inveja, a cobiça e o desejo de honrarias arrebatam o homem do mundo. Teremos que prestar contas da nossa cobiça, da nossa inveja e do nosso desejo exacerbado por honrarias. Eu vou dar um conselho e conselho não se dá. Então, se quiserem pagar, podem. Não queira nada do que é dos outros. Querer algo que não é nosso, cobiçar algo de alguém, seja algo espiritual, né? A luz que a pessoa tem, né? As pessoas têm inveja da luz do outro. Esteticamente pode ser um feio, mas é iluminado e você quer, você inveja. A cobiça ou esse monte de honrarias é como a mentira. Dá uma trabalheira enorme, Você mente para um, você mente para outro, já não sabe para quem falou, já não sabe para quem mentiu. É como a fofoca, é como o lachonará. Se eu faço lachonará com você sobre fulano, eu vou lá e falo sobre fulano, sobre ciclano. Eu chego para cada um e digo assim: só estou contando para você. Mentira, contou para uns quantos. Dá uma trabalheira, você não sabe de quem você tem que se esconder. Não sejamos nós esta pessoa. Não queira nada que não seja teu, porque se fosse para ser nosso, seria. A Hashem sabe dividir as coisinhas, os docinhos, as balinhas. 10 crianças, uma bala para cada criança, se tivermos 10 balas. Não é 5 para uma, 2 para outra e sei lá o quê. É assim que é. Deus sabe fazer a divisão corretamente. Viemos com tudo muito pronto. Nós respondemos pelos atos e os não atos que nós mesmos fizemos. Então isso nos arrebata do mundo. Não seja cobiçoso. Eu não quero saber de nada que seja dos outros. Eu não quero nada dos outros porque dá serviço já a cuidar das coisas da gente. As coisas que Deus colocou no mundo para nós termos, para nós usufruirmos, para nós vivermos, a nossa própria personalidade, que já é tão difícil nós amarmos a nós mesmos, nós carregarmos a nós mesmos, nós, enfim, administrarmos a nós mesmos. Imagina só você querer as coisas dos outros, ou ser os outros. Pelo amor de Deus. A Acaviá poderia estar desejando reduzir o possível crescimento desses 3 hábitos malignos. Considera, diz ele, para onde vais. Se você sentir que está ficando com um olho mau e invejoso dos demais, então medite sobre o teu fim definitivo e recorde da sepultura, onde só as suas mitzvot e boas ações poderão acompanhá-lo. Portanto, de que servirão as bugigangas que você agora inveja e cobiça ansiosamente? Bugigangas dos outros, e às vezes as nossas bugigangas são bugigangas. Por outro lado, por que perseguir a honra e a glória? Por que se exaltar acima dos demais? Que motivo pode justificar a arrogância e a presunção? Lembra-te de onde vieste. Lembra-te da tua origem física e logo te darás conta de que somos todos uniformemente grandes ou humildes. Finalmente, por que se esforçar para obter coisas alheias à sua natureza básica e autêntica? Por que desejar coisas que estão abaixo do nível e são prejudiciais? Lembre-se de que és um ser responsável e que terás de prestar contas ao Todo-Poderoso. Segundo o Talmud Jerosolomita, Acaviá deduz engenhosamente este ensinamento tríplice a partir de um versículo de Kohelet, novamente. Lembra-te também de teu Criador, Boreerra, nos dias de tua juventude, antes que os dias maus venham. O Talmud observa que a palavra Boreerra sugere por associação 3 diferentes palavras que soam bem parecido. Be'erha, que é teu poço, ou seja, a sua fonte, de onde vieste. Boreha, teu túmulo, para onde vais. E Boreerra, teu Criador, ante quem irás prestar contas.
E assim interpretamos este versículo das Escrituras. Reflete sobre estes 3 fatores básicos de sua vida, como sugere a Caviar, e serás capaz de enxergar com clareza a tua obrigação, servir ao Todo-Poderoso em tua juventude, antes que a velhice chegue. Essa foi a Mishnah 1, comprida, interpretação comprida, grandiosa, abriu o capítulo 3 com chaves de ouro. A Mishnah 1 do capítulo 3 do Pirkei Avot, da ética do Sinai. E a mensagem, quantas mensagens aqui, de onde viemos, mas quem é esse viemos? O corpo ou a alma? Sabemos que tudo vem de Hashem, mas de onde vem a formação do nosso corpo? De uma gota fétida que volta para o pó. De onde vem a nossa alma? De algo sublime, invisível aos nossos olhos, diretamente da fonte de Hashem, diretamente da fonte criadora, mantenedora e transformadora. As nossas ações, as nossas não ações, a nossa conduta reta em não colocar o pecado no outro, fazer com que o outro peque, todas essas coisas. E quando nós assassinamos alguém, quando nós descumprimos o Shabat no sentido do judeu, não é o que serve para nós, Bnei Noach, mas nós vamos trazer isso para os nossos dias. Quando nós descumprimos o nosso estudo da Torá, nós comemos um pedaço de uma parte de um animal vivo, nós temos relações ilícitas, algo que esteja dentro das 7 leis, podemos pensar assim. Quando nós fazemos isso, nós assassinamos as gerações. Nós dizemos que você pode comer o figo no Shabat, arrancar da árvore, e também pode andar de carro. E você também pode comer uma parte de um animal vivo. E o seu filho e o seu neto. E assim nós vamos prestar contas sobre tudo que falamos aqui. Então, sobre as nossas ações, as nossas omissões, o nosso comportamento com relação ao semelhante, as coisas que o nosso corpo fez, as coisas que a nossa alma fez ou deixou de fazer, porque a alma é divina, a alma é pura. É o corpo que, através de todas as suas ações, faz com que a alma precise, ela, voltar àquele mesmo estado e responder por isso. Mas quem vai responder no couro, no osso do peito? O físico. O físico. Então, vamos também lembrar, não sejamos arrebatados do mundo antes do tempo. Como que nós vamos fazer isso? Não cobiçando o que é do outro, cuidando bem do que você tem, que você já faz grande coisa. Tá de bom tamanho cuidar de você mesmo, tá? E só levar a felicidade para os outros, se puder. Se não, Shimerat Elashon, não faça nada. Aí não é uma omissão. Aí você está deixando de fazer algo ruim. Enfim, não cobice, não inveje, não queira o que é do outro. Não fique por honras e glória e não sei o que, e competição com todo mundo, eu sou o melhor e eu... Saiamos disso. E quando esses pensamentos, quando o olho mau, e quando a inveja, e quando todas essas coisas vierem nos chamar, né? Aquela instintiva do nosso coração, aquela parte instintiva da nossa alma, né? Onde está o Yetzirará, quando ele vier nos incomodar com os desejinhos, com as coisas, o que nós vamos fazer? Nesse caso aqui, Torá na mão. Vai estudar a Torá. Carpir um lote e lavar uma louça também. Mas vá estudar a Torá. Se agarre a Deus. Peça que Ele lhe ajude. Peça, humildemente, peça a Hashem que te ajude a não invejar, a perceber um autoconhecimento de onde viemos, para onde vamos. Essas são as perguntas primordiais que vão sim nos levar àquela outra pergunta do que somos ou quem somos. Nós nem precisamos perguntar quem somos ou o que somos. Nós vamos ter a resposta disso dentro de nós, se nós soubermos distinguir as entidades espiritual e física de onde veio e para onde vai. Então nós saberemos quem somos. Nós somos aquela alma que estava lá, sabia todas as leis. É isso que nós somos. Sabia tudo, veio para cá, esqueceu. Hashem achou por bem
que nós esquecêssemos, porque senão nós não ficaríamos 2 dias aqui na encarnação, de tanta bobagem que fizemos. Então ele deu uma chance de nos cobrar aos poucos. São milhares e milhares de boletos. É um carnê parcelado. Vamos acabar com esta conta? Vamos? Aí vem a redenção. Aí tudo em paz. Aí Mashiach. Aí Mashiach chega. Bom, então essa foi a Mishnah 1 do capítulo 3º. Sejam todos muito bem-vindos, como eu disse antes. Muito obrigada por estar aí. Se não se inscreveram, se inscreva, curta, comente, compartilhe e escrevam de onde vocês são. Gostaria de saber. Nós vamos ler hoje o Salmo 15. Um salmo de Davi. Hoje não é 15 de Av, tá? 15 de Av, aquele dia meio enamorado dos casamentos, né? Aqui, nós que somos Bnei Noach e brasileiros, podemos comemorar o Dia dos Namorados 3 vezes, né? O Dia dos Namorados, o 12 de junho, o Valentine's, como é que Day, que é os americanos lá, não sei, que é de São Valentim, idólatra, o pessoal faz lá uns dias. Eu tive um bebê neste Dia dos Namorados, 12 de junho, mas agora nós temos um dia especial, 15 de Av. 15 de Av também pode ser comemorado no Dia dos Enamorados. Esquece só o São Valentim, o resto tá valendo. Ó Eterno, quem habitará em teu tabernáculo? E quem ascenderá a teu sagrado monte? Aquele cujo caminho é de retidão, que prima pela justiça, cujo coração se rende à verdade, que não tem calúnia em sua língua, que jamais praticou o mal contra seu companheiro, nem causou vergonha a seu próximo. O malévolo lhe é repulsivo, mas aos tementes a Deus concede honra. Não anula um juramento, mesmo quando lhe é danoso. Nunca emprestou seu dinheiro a juros, nem aceitou suborno contra o inocente. Quem desta forma se comporta, jamais sucumbirá. Podem dizer amém, se assim concordarem. Shalom a todos, até mais.